Boa noite, Pastor de Guaratuba. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Uau. Antes de iniciar aqui, o pastor Alex ele fez uma dinâmica no culto de domingo, creio que todos estavam aqui, que realmente assim, nós não temos noção de quem nós somos ou o que devemos ser, até que isso fica bem exposto. Quem que lembra aqui do Nós Somos a Luz do Mundo? Quando apagou e acendeu só a quinta luz ali, que estava tudo aceso, não fez muita diferença, né? Mas quando aquilo virou um breu, uma escuridão, aí pegou. E quando você está na sua casa, que você está prestes a dormir, começa a vir aquele soninho, qual que é a primeira coisa que você faz para embalar nesse sono? Apaga as luzes, né? E nesse apagar de luzes, né? Muitas vezes a gente fica olhando no escuro. Quem aqui já estava deitado? Aí de repente começa a ver um vulto assim no canto do armário. Aí você começa a olhar e fala: Jesus amado, tem um cara ali, tem alguém ali, meu Deus do céu. Só que você não tem coragem suficiente para levantar e acender a luz, né? Aí eu lembro quando eu era pequeno, o que eu fazia? Tentava não ficar com o pé na beirada da cama, né? Encolhia tudo, cobria, esperava o dia amanhecer, né? Corajoso que só. E quando o dia amanhecia, que a luz vinha, era só uma toalha pendurada na beira do guarda-roupa com boné, né? Então, a palavra que o Senhor quer trazer hoje para nós, como liderança, como igreja, é o despertar para crescer. Amém? Glória a Deus. E quando a gente está nesse mundo de trevas, começamos a sentir medo, e essa luz ela nos revela algo, né? Ou seja, uma vez eu lembrei uma história infantil, né? De um peixinho que estava nadando no mar. Não sei se todos conhecem, é bem antiga. E ele andava, esbarrava, e ele não enxergava nada, e ele estava assustado, ele estava apavorado, e batia num peixe, batia no outro, batia num coral, batia numa pedra, até que de repente ele abriu os olhos e começou a enxergar. Tipo, bem lúdico, mas muitas vezes não é que está escuro, é que os nossos olhos ainda estão fechados, né? E eu quero compartilhar com vocês o nosso texto base, que está lá em Efésios 5, 13 e 14. Glória a Deus. Dani, te amo, lindão. O Dani é fera, cara, me ajudou muito. Diz assim, ó: mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Amém? Glória a Deus. Nós estávamos mortos, irmãos, mortos para a vida, né? Afundado no pecado. Muitos aqui sem expectativa nenhuma de nada mais. Talvez casamento arruinado, uma vida já arruinada, planos frustrados. Mas aconteceu algo conosco, nós encontramos o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus. E Ele tornou aquilo que era escuridão em luz e a morte em vida, né? E não somente em vida, mas uma vida abundante e uma vida eterna. Uma vida eterna. E Ele morreu para que nós pudéssemos ter essa vida. E o que nós temos feito com isso hoje em dia? Né? Eu lembro de uma grande mulher de Deus assim, cara, uma das mulheres que quando eu lembro assim, eu fico maravilhado, impressionado como essa mulher servia Jesus, cara, que era a minha sogra, a dona Isabel. E a Rafa, minha esposa, né, maravilhosa, linda, amor da minha vida. Quando ela conta assim, quando elas eram pequenas, né, ela, as irmãs dela e o irmão dela, que ela toda noite nunca deixou de fazer uma oração com eles. E essa oração é Gálatas 2:20. Alguém conhece? Gálatas 2:20 diz assim, ó: eu fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu poderia baixar o notebook aqui e orar, gente, porque Jesus, olha só o quanto Ele nos amou. E aí, o que você tem feito com a vida que Ele te deu, vivendo nesse corpo físico?
Será que nós estamos glorificando Ele? Será que nós estamos verdadeiramente vivendo Cristo nas nossas vidas? Entregando o nosso máximo? Mesmo com Cristo, devemos estar como? Vigiando, orando, jejuando, porque a nossa vida como cristão só vai ter duas formas dela terminar, né? Como a gente viu, né, final de semana, como Deus recolheu algumas pessoas, ou seja, terminou a carreira. É uma forma de se terminar. Outra, quando o Senhor Jesus voltar, né? Até eu brinco com o pastor David, nossos filhos vão todos casar. Quando chegar a vez da Sarinha e da Eloá, Jesus vai voltar antes, em nome do Senhor Jesus, né? Glória a Deus, se assim for da vontade dele. Amém? E diante disso o Senhor ministrou, e essa palavra que eu vou trazer, né, é do Espírito Santo, Ele que ministrou aos nossos corações. É uma palavra que o Senhor ministrou no coração da minha esposa, um esboço já de muitos anos atrás. Aí quando ela estava falando, Deimo, você já pensou em alguma coisa? Eu falei, ainda não, estou lendo ainda alguma coisa. Ela, lembra de uma mensagem que Deus me deu? Ainda não está completa, mas eu tenho ela, uma base. E quando eu peguei aquela base daquela mensagem assim, eu orei em cima dela, falei, é isso, glória a Deus, meu amor, né? E assim, eu, minha esposa, como uma família, o Espírito Santo ministrou a nossa vida com essa palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje, né? Que são o quê? São 4 tipos de sono que um líder, ele deve evitar, né? Nós, na nossa vida como líder, muitas vezes nós vamos falhar, certamente vamos falhar, né? Aquele que pensa que depois que começou a liderar, tá tudo certo, tá tudo ok. Cadê meu amigo? Amigo! Dura coisa pedistes. Glória a Deus. E o primeiro desses 4, eu quero compartilhar com vocês, é o sono emocional. Como assim o sono emocional? Vamos entender um pouquinho? Quero compartilhar com vocês Jonas, capítulo 1, do 1 ao 6. E Jonatas fala assim, ó. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. E depois de pagar a sua passagem, ele embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar, para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. E o capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se, clame ao teu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então a gente pode ver aqui que Jonas, assim como nós, muitas vezes temos fugido daquilo que Deus nos ordenou. E quando a gente começa a entrar nesse contexto, né, de para onde ele deveria ir e para onde ele acabou indo, é totalmente ao contrário, é o oposto um do outro, né? Mais ou menos, eu estava lendo ali, 3.000 quilômetros de distância entre as duas cidades, né? Entre Nínive e entre Tarsis. E nesse caminho ele passou por alguns perrenguezinhos aí, né? E num desses perrengues, ele acabou dormindo na hora do... Aí Deus colocou no meu coração algo, né? Eu não lembro vocês aí, mas quando nós éramos crianças, e quando... Eu não sei vocês, mas eu aprontei bastante. Não tanto quanto meu irmão, mas eu aprontei bastante, né? Aí vinha aquela questão. Ou o vizinho, ou a tia, ou quem estava cuidando da gente, ou a própria mãe falava: a hora que o teu pai chegar em casa, você está lascado. O que vocês faziam? Eu sabia a hora que meu pai chegava em casa. Geralmente ele chegava lá por umas 8, 9 horas. Então o que eu fazia? Nesse dia eu tomava banho cedo.
Eu jantava e para cama, para dormir. Porque quando ele chegasse eu já ia estar dormindo. Ou seja, eu ia evitar a surra, né? Na minha cabeça, né? Porém, essa era a intenção. Não, eu vou dormir porque daí eu evito. Amanhã eu vou acordar, vai estar de boa, né? Já passou, já tudo. Né? Mas não foi bem assim, né? Não era bem assim, né? Muitas vezes até era, acho que ficava com dó. E muitas vezes, eu não sei vocês, mas a gente nem estava dormindo, cara. Tava ali só tipo, né, com o zoinho meio que piscandinho assim, ó. Hoje os nossos filhos, eles acham que eles enganam a gente, cara, mas não conseguem, né? E por que será que Jonas, ele acabou dormindo? Eu entendi que foi emocional o sono de Jonas. Por medo daquilo que Deus tinha para ele. Por medo do que estaria por vir. E eu conversando com a Rafa, aí eu perguntei para ela, qual que é o teu entendimento que você tem dessa palavra? Por que Jonas não foi a Nínive como o ordenado de primeira, assim? Quem acha que foi por medo? E quem acha que foi por outra questão? Uma questão mais emocional? Vocês estão divididos? Vocês estão com vergonha? Porque um não acha que é um, nem acha que é outro? Vocês estão aí? Uns não tem mão, né, pastor? Vocês estão aí, galera? Quem acha que era por medo, então? Já aumentou. E quem acha que é por outra questão? Então, tinha um pouco de medo? Com certeza. Porque Nínive era a capital da Síria, né? E o povo assírio era conhecido pelo quê? Pelo que eles faziam com os seus inimigos, cara. Os caras matavam os caras a sangue frio. Esquartejava, empalava, faziam de tudo, que era mais horrível de se fazer. Então, claro que tinha o receio. Porém, Jonas não era qualquer um, né? Ele tinha uma intimidade com o Senhor. Então, eu creio que talvez esse medo não foi o que frustrou ele. O que frustrou Jonas, verdadeiramente, foi o quê? Foi ele saber. Porque ele conhecia o Deus que ele servia. E quando Deus falou para ele, vai e pregue aquele povo que está fazendo muita maldade, que já chegou aqui a maldade, o que Jonas pensou? Cara, eu vou lá pregar para aquele povo que matou meus parentes, meus irmãos, meus amigos, que faz tanta maldade para o mundo, para que eles sejam salvos. Essa era a grande indignação de Jonas. Cara, ele ia ter que orar pelo povo, correr o risco de morrer, sabendo que se aquele povo se arrependesse, o que ia acontecer com eles? Eles seriam perdoados, cara. Então o emocional de Jonas ali frustrou, né? Aí a gente traz assim para nós como líderes hoje. Será que muitas vezes a nossa liderança, o que tem nos travado é realmente o medo ou é algo emocional? Será que ainda nós não alcançamos o nosso vizinho porque eu ainda tenho uma rixa com ele? Será que eu não consegui falar de Jesus para as pessoas do mercado onde eu compro porque um dia ela me deu o troco errado e eu não tive coragem de devolver? Será que o nosso emocional está tão abalado e tão ferido que nós estamos preocupados com o que Deus vai fazer na vida das pessoas, que talvez isso possa revelar algo que ainda está oculto, né? Ou que nós fazemos, ou que no nosso coração nós achamos que estava ali guardadinho? Então eu não vou falar para aquela pessoa, porque eu sei que se ela realmente aceitar Jesus e se converter, ela vai ser salva, e talvez o pecado dela vai escandalizar o meu. Será que o nosso emocional como liderança tem nos afetado? E isso, quando a gente fala assim, quando a gente ouve os pregadores, até o pastor Jackson semana passada, que está comigo, né? Ele falou que se a palavra não pegar primeiro nele, então não ela nem digna de ser ministrada. E eu vou falar para vocês como eu apanhei. Porque eu me encontrei em vários tipos de sono. Vou tomar um gole de água aqui, galera. Eu queria ouvir isso aí, glória a Deus, aleluia. Então nós temos que cuidar muito das nossas emoções, para que elas não venham nos impedir de viver aquilo que Deus tem para nós na totalidade, né? De ser aquele líder entregue mesmo. Sabe aquele líder que não tem vergonha de ir lá na praia e ministrar? Ah, mas há poucos meses atrás eu estava lá. Eu lembro que no carnaval do ano passado, meu Deus do céu, gente. A gente tem que orar muito pela vida desses caras que vão no carnaval, literalmente entrar no terreno do inimigo para saquear aquilo que foi roubado, né? Porque assim, é um ambiente muito pesado.
E quando eu pisei naquele lugar, até eu estava na equipe do Joe, eu acho que ele vai lembrar, e ele falou, mano, o que você tem? E eu estava me sentindo, não assim, eu estava oprimido, porque eu lembro assim, a última vez que eu estive naquele lugar, eu estava do outro lado. E passaram-se muitos anos, eu nunca mais, nem chegava perto da avenida no carnaval. E naquele dia, sabe quando você vê caótica, meu Deus, que coisa suja, que coisa porca, que pecado é nojento, pecado é humilhante, o que ele faz com as pessoas? E aquilo começou a me travar, me segurar. O meu emocional começou a pesar. Aí o Joe chegou assim em mim e falou, mano, não fica assim, cara. Se você está aqui, é porque Deus já te restaurou. E o teu testemunho pode ser que venha transformar. Alguém que está aqui hoje pode ser que precise ouvir isso. É isso que você tem que ministrar. Aí nós fomos até a beira da praia, chegamos lá na beira da praia, começamos a ministrar. E tinha 2 jovens, uma moça e um rapaz. E a gente começou a ministrar. O Joe, eu não lembro mais quem estava junto, começou a ministrar a vida da moça. E a moça começou a prestar atenção naquilo que estava sendo ministrado. E o rapaz ficou meio de lado. E eu cheguei a conversar com ele. Quando eu cheguei a conversar com ele, eu comecei a conversar e ele começou a dar atenção. E eu falei para ele, cara, a última vez que eu estive aqui, eu estava nesse mesmo lugar que você está agora. Sabe o que é o pior? O pior de tudo é quando isso aqui terminar e você estiver indo para sua casa, sabe aquela sensação de vazio, que não é preenchido com nada? Eu encontrei aquilo que preenche esse vazio. E a gente fez a oração com aquele... Tinha mais pessoas em volta ali, a gente fez a oração, e aqueles 2 ali em particular oraram com a gente aquele dia. E daqueles 3 dias, 2 dias que nós saímos, 3 dias, aquilo ali para mim já valeu a pena. Porque eu entendi que as minhas emoções, elas precisam primeiramente ser saradas, ser curadas, e eu preciso superar elas. Às vezes é uma situação difícil, né? Às vezes você perdeu um parente, às vezes uma coisa que você não gosta de lembrar do teu passado. O que Deus vai fazer? Ele vai colocar alguém no teu caminho para você poder ministrar aquilo que você viveu, ou passou ou tem passado, né? Como diz a música do Rodolfo Abrantes, né? Cadê o filhão Eloy? Que das minhas feridas saia poder para curar. Muitas vezes a gente espera estar sarado 100% para poder ministrar algo na vida das pessoas. Não, às vezes Deus quer falar daquilo que ainda dói em você, né? Então que a gente possa realmente estar com o nosso emocional zerado, né? Despertar desse sono emocional. Amém? Nosso segundo tópico que vai pegar bastante aí, né? Principalmente a juventude, né? O sono das paixões. Eita Deus! E o nosso texto base, ele está em Juízes 16, 19. Que diz assim, ó. E fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. E assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Todos conhecem essa passagem? Estamos falando de quem aqui? Quem que é abençoada? Vocês são fera demais. Cadê? Cortou o cabelo, já era. Sansão estava tão cego de paixão. Não era amor, porque amor não é algo momentâneo. Amor, ele é construído, amor, você enxerga tanto as qualidades quanto o defeito. A paixão, não. A paixão você cega de tal maneira que você só vê aquilo que te agrada. Só aquilo que sabe, aquele calor no coração, aquele, nossa. A paixão faz isso com a gente. O amor não, o amor ele coloca o nosso pezinho no chão. Ele revela quem aquela pessoa é. Como é que eu sei que é amor? Porque mesmo eu sabendo das falhas, dos defeitos, das qualidades, aí que aquela pessoa fica mais interessante ainda, porque você fala, cara, eu vou aprender com ela. O que ela tem de qualidade eu tenho de negativo, o que eu tenho de negativo eu posso ajudar ela no que ela está, né, em falta. Então, ou seja, está se completando. E Sansão, na verdade a gente fala, né, é comum se falar que Sansão ele já estava cego antes mesmo dos seus olhos serem vazados. Eu creio que Sansão ele caiu em algo que nós temos que cuidar, que é o quê? Que é no se acomodar. Não, eu já estou fera nisso aqui, eu já estou de boa com isso aqui. Por quê? Porque a primeira mulher filisteia de Sansão, se a gente for pegar o texto e ler, até o seu pai fala, cara, tem tanta mulher do nosso povo, por que você vai escolher logo uma mulher filisteia? Mas a Bíblia fala que isso era da vontade de Deus, porque tinha uma estratégia de Deus naquilo ali. Deus ele tinha uma estratégia naquele primeiro casamento, que era o quê? Que era a ação de guerra. O que iria causar ali,
Qual que era o ministério de Sansão? Alguém sabe? Sansão, ele é um dos juízes, né? Ele julgou a Israel por 20 anos. E a principal, digamos assim, ação que esse ministério de Sansão tinha, era mais incisiva era nas guerras, nas batalhas. E ele era exímio nisso. Tanto que nessa situação da sua esposa, conta relatos que daí ele lutou e tal, daí ele foi, e o pai da moça entregou ela para um amigo dele, e quando ele voltou, ficou revoltado com aquilo e gerou uma contenda, e nessa contenda vários povos veio, resumindo, o cara matou 3.000 pessoas. 1.000, né? Já estou exagerando. 1.000 com uma queixada de jumenta. Então assim, esse era o ministério dele. E qual que era a intenção desse povo? Parar Sansão nisso. Aí a gente começa a olhar assim, mas eu já sou casado, a gente tem que entender que as paixões não são necessariamente sobre física, homem e mulher, né? Mas sobre tudo aquilo que tem nos feito deixar os princípios de lado. Quando o meu trabalho ele começa a ser algo que no começo era bênção, mas eu começo a entender que o meu trabalho é o que me traz o meu sustento, eu vivo por isso, eu faço isso, e eu começo a, sem querer, o meu ministério vai ficando de lado, as coisas de Deus vão ficando de lado, porque aquilo ali para mim se tornou minha prioridade. Ou os meus estudos, lógico, nós temos que estudar, gente, meu Deus, nada, nós temos que trabalhar também, não vai pegar isso, ele falou que não é para trabalhar, eu vou ficar em casa, né? Não vou trocar meu trabalho por Deus. Mas assim, tudo que é em excesso é ruim. Tudo aquilo que na nossa vida tem roubado a nossa atenção, o nosso coração, das coisas que são do reino, é ruim, tem nos prejudicado. Então essas paixões não são só sobre aquilo que me enche os olhos, mas aquilo que tem tirado o meu foco, do que eu preciso fazer, do que eu tenho que fazer. Então Sansão, ele foi alertado inúmeras vezes. Quando Dalila começou a querer passar a perna nele, foram várias coisas e ele não se ligava. Conta para mim qual que é a tua força. Se você me amarrar com cordas novas, eu perco a minha força. Se você me amarrar com tiras de couro molhada, eu vou perder minha força. E como que o cara não se ligava? Que ele acordava, estava lá o abençoado, amarrado, né? Porque ele já estava cego, ele já não conseguia ver o que havia de errado nela, ele só estava interessado no que aquilo que os olhos dele poderia ver, aquilo que queimava no seu coração, que era a paixão e o amor por ela. E o engraçado é entender que quando os olhos dele foram furados, ele não deixou de enxergar, aí que ele começou a entender, né? Porque daí ele começou a entender qual que é, a gente fala muito aqui, Satanás ele não quer te derrotar, te destruir, ele só quer te amarrar. Ele só quer te impedir aquilo que você tem que fazer. Se você estiver no banco da igreja, amarrado, para ele é o suficiente. Ele já te travou, já te paralisou. Ele não precisa te matar, porque você já está trabalhando para ele da forma que você está. E Sansão, quando ele estava ali, só flash. Quando Sansão estava ali, naquela situação, amarrado, aí ele começou a entender, falou, meu Deus, aonde eu fui parar? O que eu fiz com o meu ministério, com aquilo que Deus me deu? E a Bíblia relata ali que a força de Sansão começou a voltar, né? Daí daqui a pouco a gente volta lá. Então assim, com essa permissão que às vezes Deus dá, nós não podemos confundir. Porque Sansão, como eu disse no relato inicial, a primeira esposa dele foi permissão de Deus por uma estratégia. Quem aqui conhece a pastora Sandra, aquela do YouTube? Você já conhece o testemunho dela de conversão? Né? Eu ouvi uma vez a Rafa vendo lá, eu achei muito interessante aquilo. Por quê? Porque assim como Sansão, Deus deu uma estratégia para ele, quem lembra, eu vou contar rapidinho. Cara, o tempo vai rápido. Ela conta assim que ela era, né, uma garota de programa e fazia ponto numa esquina, e nessa esquina, não lembro bem certo quais eram os dias, mas vamos lá, os dias de culto. Passava naquela esquina uma senhora com a sua filhinha. Uma menininha de vestidinho, né, flacinho, assim, bem, eu fico imaginando bem crente, assim, cabelinho amarrado, coque, né, bem como a gente via nas igrejas tradicionais e ainda vê, né, até hoje, mas antigamente era mais visível. E ela passava por ela e ela ficava olhando para a pastora Sandra, só que ainda naquela vida que ela levava, e ela passava admirando ela, e ela dava boa noite, e ela achou estranho aquilo, porque aquela menina nunca tratou ela mal, né, nunca subjugou ela pelo que ela era.
E nessa de passar, ela começou a conversar, e essa menina começou a evangelizar ela, mesmo ela prostituta, com aquelas vestes, né, bem vulgares, e aquela menina falava que ela era linda, achava ela linda daquela forma. Porque Deus não estava revelando o externo, Deus estava revelando para ela aquilo que já havia no coração dela, sem ela mesmo saber, né? E nessas idas, eu vou tomar mais um golinho, tá, galera? Travou. O pastor apavora, né? E nessas, né, transições ali de culto e tal, um dia ela falou para ela: vamos na minha igreja? Eu queria que você fosse na minha igreja. E ela olhou assim com aquilo, ela ficou, né, acho que talvez ali ela até tenha ficado um pouco irada, porque a gente sabe como que funcionava muitas vezes o tradicionalismo. Julgava as pessoas pelo que elas eram, pelas vestes que estavam trajando, pelas atitudes e pelas ações, né? Sem saber que aquela pessoa poderia, né? Ali entra um pouco de Jonas também, né? Condenava a pessoa sem pregar Jesus para ela, né? E numa dessas ela falou: quer saber do quê? Um dia eu vou na tua igreja sim, mas só depois que um dia você for lá no meu terreiro, na macumba. Dela: então tá bom, eu vou falar com o meu pastor, e se ele liberar... Imagina, gente, uma menina, se eu não me engano, 11, 12 anos, né? Ela fala, não vou lembrar bem certo agora, não se apegue nisso, né? Depois vocês vão lá e olhem o testemunho dela. Eu vou falar com o meu pastor, e se ele me permitir, eu vou. Olha a sabedoria dessa menina. E olha só o nível de discípulo que ela era, né? De realmente assim, cara, liderança. Eu vou falar com a minha liderança, se eles estiverem de acordo, se eles me abençoarem. E ela foi no pastor dela: pastor, aconteceu assim, 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 tem uma moça muito linda, que eu sempre falo de Jesus para ela. Eu estou convidando ela para vir para a igreja. E ela falou que ela só vai vir para a igreja depois que eu for lá no terreiro de macumba com ela. O senhor me autoriza eu ir lá? O que o pastor dela fez? Ele abençoou, falou: então tá bom, minha filha. Orou por ela e liberou ela para ir no terreiro. E aconteceu que ela foram lá no dia do terreiro, e chegaram lá, ela entrou, e diz que os caras começaram a bater atabaque, começaram a bater, e nada de acontecer nada. E vai de novo, e nada, daqui a pouco a mãe de santo lá, que era líder do povo lá, ó, daí acho que o Espírito revelou: não, é essa menina. Essa menina está impedindo de acontecer aqui, né? O que tem que acontecer, não sei como que é a referência ou o nome daquilo ali, né? Mas do bicho baixar lá e fazer a galera rodar e coisa arada. Aí não estava rolando, não estava dando boa. E ela pegou e falou: não, essa menina, quem trouxe ela? Daí a pastora: ah, foi eu. Você vai pegar essa menina agora e vai tirar ela daqui, porque aquilo que está sobre ela é muito maior do que aquilo que nós estamos invocando aqui nesse momento. E eles não vão descer aqui enquanto essa menina estiver aqui dentro. E nesse dia, ela entendeu, falou: como assim? O que está maior, o que está nela é maior do que aquilo que nós buscamos aqui? Então eu estou no lugar errado. E ela, consequentemente, foi para a igreja junto com aquela menina, e hoje o ministério dela fala por si só. O que a gente aprende com essa história? Ela foi naquele lugar com uma permissão, com uma autorização. Será que se ela continuasse naquele erro ali, assim como Sansão, será que não teria acontecido o contrário? Ah, não, Deus já fez uma vez, eu vou de novo. Né? Isso é um alerta para a gente, né? Tudo que nós formos fazer, tudo aquilo que é ligado ao ministério, à célula, a discipulado. Cara, tem alguém sobre você que se chama líder, que se chama discipulador, que se chama pastor, que ele sempre vai ter algo de Deus para trazer para a sua vida. Está em dúvida, tem uma decisão difícil para se tomar, você não vai pedir permissão, você não vai pedir autorização. As pessoas confundem muitas vezes. Você vai pedir um direcionamento. Aquela menina, ela não foi perguntar se o pastor dela ia permitir ela liberar, autorizar. Não, se ele poderia abençoar ela. Se aquilo que Deus tinha colocado no coração dela realmente era aquilo que o Senhor já tinha ministrado no coração dele. Então, que isso fique para nós como discípulos, né? Como liderados. Se tem alguém acima da gente, não é porque o pastor Alex, o pastor David, o Du, os redes todos aqui, né? O Álvaro, o pastor Marcinho, porque eles decidiram colocar vocês. Não, é porque o Espírito Santo ministrou que vocês têm algo a entregar. Então, que nós possamos realmente fluir nessa forma. Não vamos deixar que o nosso emocional nos trave. Não vamos permitir que as paixões nos segurem e nos faça perder o foco. Amém? Glória a Deus. A gente entra agora no nosso terceiro tópico, que é
o sono espiritual. Sono espiritual é, né? Nenhum desses aqui é bom, né? Não tem como. E o nosso texto base está em Lucas 22, 45 e 46. Creio que muitos também conheçam essa passagem. Que diz assim, ó. Quando se levantou da oração e voltou aos seus discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que vocês estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Vocês já conseguiram parar para pensar nessa cena assim? E não tem como a gente julgar, né, gente? Tipo, a gente falar, os caras dormiram, os caras eram fracos. Cara, quem aqui, que numa situação difícil muitas vezes não sabia como reagir, o que fazer? Quem aqui numa situação talvez de nervosismo falou aquilo que não deveria ser dito, fez algo que não deveria ser feito? Porque aquela emoção era tão grande que você extravasou de alguma forma. Eu creio que eles estavam apreensivos, porém, de alguma certa forma, eles perderam o foco ali, né? Enquanto Jesus fazia aquela última oração, antes de ir para a cruz, antes de acontecer tudo o que aconteceu com ele, quando eles mais deveriam, acima de tudo, estar ali, ó, Jesus agachado ali, ajoelhado, orando, qual que era a função deles aqui, escudando? Meu Deus, Pai, Senhor Jesus, não tinha como eles orar a Jesus, que Jesus estava ali, né? Meu Pai, meu Deus, que o Senhor possa capacitar o teu filho, o meu mestre, porque o que ele vai passar agora não é fácil. Ninguém conseguiria passar isso. Eles deveriam estar ali intercedendo. Quem que já olhou lá para trás em dia de culto? Ou em dia de Tadel? Ou em dia de clamor? Tem como acender uma luzinha lá atrás, lá? Olha lá, galera. Olha aquela janelinha lá em cima, lá, ó. Sempre vai ter alguém lá em cima escudando os cultos, intercedendo por vocês, intercedendo por quem está aqui ministrando, pelo louvor, pela dança, por todo o andamento do culto. Eles estão lá, embasados com versículos, com temas, especialmente para cada área, escudando, orando. Esse ministério é um ministério assim, cara, glória a Deus pela vida de cada intercessor dessa igreja. Glória a Deus pela vida de vocês, que nos joelhos, nas madrugadas, tem sustentado a nossa liderança, tem sustentado os nossos missionários com a oração de vocês. Glória a Deus pela vida de vocês. Não deixem de gastar tempo orando por eles. E eles estavam naquela situação e acabaram dormindo, cara. Pegaram no sono. Muitas vezes, quando nós passamos por situações difíceis, né, onde realmente nós somos vencidos pela tristeza, aí a gente entende assim, cara, eu sou fraco e falho. E glória a Deus por esse sentimento. Glória a Deus por isso. Antes de subir aqui, né, eu dei um abraço na Dani ali, ela falou bem assim, mano, vai lá. E que o Senhor faça através da tua vida, porque apesar de você, apesar de nós, por que apesar de nós? Porque nós não temos nada de bom para oferecer, cara. Nada de bom. Nós só começamos a ter algo a oferecer quando nós nos permitimos realmente ser curados. Quando a gente entende que aquele sangue derramado na cruz é o que lavou os nossos pecados. Aí eu começo a ter um pouco de valor. Ou muito valor, né? Porque também não é só aquele sacrifício de Jesus, o sangue dele derramado sobre a minha vida. Porque se eu não fizer a minha parte, se eu não continuar de prontidão, orando, jejuando, alerta na minha célula, meu Deus, a minha célula, cara, o que está acontecendo com o meu life? Meu life está, né? Muitas vezes ali precisando da intercessão e às vezes eu estou dormindo. Eu estou falando para vocês isso, gente, porque eu passei muito por isso. Muitas vezes eu ficava muito tempo sem postar alguma coisa no grupo do meu life, como líder. Eu estava dormindo espiritualmente e os meus liderados talvez ali se perdendo. Por quê? Porque às vezes ele só precisava de um bom dia, boa tarde, boa noite, Deus abençoe, tenha um ótimo dia. Ah, mas isso vai fazer a diferença? Vai, porque às vezes é aquilo que ele precisa ouvir. Eu te amo, você é importante. Estou orando por você. Quantas e quantas vezes, cara, o irmão Neu é fora da curva. Maurício também. Maurício está aí? Maurício está aí? Cadê ele? Não estou vendo ele. Meu Deus, cara. Quantas vezes o meu celular lá, de madrugada eu vou olhar. Mano, estou orando pela tua vida, pela tua família.
Glória a Deus pela tua vida, meu irmão. Você é um intercessor, cara. Glória a Deus. Que o Senhor possa retribuir 200 vezes mais sobre a tua vida. Tudo aquilo que você tem orado por nós. O irmão Neu também, fora da curva. E que isso nos sirva também de exemplo. Cara, Jesus ele nos chama para se colocar de pé. Para orar. Para nós não sermos vencidos também. Mas porque alguém nesse momento está precisando de uma oração. Vou dar mais um exemplo bem rápido de oração, né? Essa mulher linda que está sentada aqui na minha frente. Nós passamos algumas, né? Quem conhece nosso testemunho mais de perto aí sabe. Cara, glória a Deus. Você, homem de Deus, sabe como que você vai saber que essa mulher que está do teu lado é a mulher mais importante do mundo? É a pessoa que realmente você escolheu certo para casar? Quando você descobrir que o amor que ela tem por você não é nada perto do amor que ela tem por Jesus, cara. Se a tua mulher amar você muito mais do que Jesus, cara, ou você tem que ligar um alerta ou sair de perto, não vou falar isso, porque todo mundo pode ser tratado, tá, irmão? Amém? Glória a Deus. Não vai sair separando aí, não. Mas eu entendi isso, a minha mulher ama muito mais a Deus do que a mim, porque senão hoje ela não estaria comigo. Né? Eu tenho Deus vem falando há muito tempo, assim, sobre o chamado, sobre aquilo que Ele tem para a minha vida, e por muito tempo eu me encontrei dormindo. Muitas vezes como o Jonas, tá? Lá, vou dormir cedo porque eu não quero isso. Eu quero fugir do que Deus tem para mim. Mas, um dia na madrugada, e eu sei que é porque foi um dia muito específico, assim, num horário muito específico. Deus levantou ela na madrugada. A gente tinha namorado um tempo, um período, e eu era muito juvenil, muito moleque no começo. Não que depois, eu demorei um pouco para superar isso. O pastor David até fala, eu tenho que matar esse meninão que tem nos Ismaels. Glória a Deus pela vida dele. Né? E o Senhor levantou ela para orar por mim, depois de tudo que tinha acontecido, e ela relutou, falou, meu Deus, e eu imagino ela brigando com Deus naquela madrugada, orar por ele, depois de tudo que aconteceu, não vou. E deitava, mas não dormia, deitava, não dormia. Senhor, o senhor está de brincadeira comigo? Resumindo, acho que ela lutou ali até quase umas 3 horas da manhã. E ela orou. Senhor, eu não sei qual que é o propósito, mas que o Senhor então possa ir com o Ismaelson onde ele esteja agora. O Senhor possa proteger ele, Pai. Livra ele, Pai, de toda e qualquer armadilha do inimigo. Livra ele, Pai, de tudo aquilo que o inimigo tenha tentado fazer para tentar matar, derrubar, acabar com a vida dele, Senhor. E orou por mim. E aí vem a minha parte do testemunho. Nesse mesmo dia, nessa mesma hora, eu tinha passado assim a sexta-feira, a tarde inteira bebendo com os meus amigos e curtindo, e varamos a noite, e fomos para casa de um outro amigo, e já era 2 e pouco da manhã. Quem conhece Curitiba aqui é de lá? Já ouviram falar no Largo da Ordem? Meu Deus, cadê o Thiago? O Largo da Ordem era o lugar onde que realmente os loucos iam, porque depois da madrugada naquele lugar era só o sangue do cordeiro, né? Só gente boa, né, Alva? E nós estávamos indo para lá. O pastor Alex disse que não conhecia. Amém, pastor. Glória a Deus, pastor. O pastor já era convertido, já, né? E nós indo para aquele lugar, eu morava em Colombo, né? Não precisa guardar a carteira, não. Jesus já me curou. Jesus já me sarou, já, né? Tá safo. E eu morava em Colombo, mas Colombo do centro ali não é longe, ele dá uns 20 minutos, 25 minutos, é bem próximo ali, né? E nós indo de moto, eu e mais 4 amigos, tudo certinho. O mais certo que tinha habilitação, tava com a moto tudo depenada, só com o cibiezinho. Quem lembra aquela época das motos, que a galera depenava tudo à frente, tirava esse retrovisor, tudo, só ficava com o cibiezinho de luz. Esse era o mais certo, o documento atrasado. Aí tinha um de menor, sem habilitação, com uma menina na garupa de menor. Eu tava com a moto que era do meu patrão, que na época era piseira. Quem sabe o que é piseira? Ninguém? É moto que não é paga documento, moto que está devendo, que tem multa atrasada, que já não vale mais a pena recuperar. A turma vem de barateza porque a polícia pegou, já era, irmão, só entrega a chave. Essa é a famosa piseira. Então, era o grupo de amigos que eu estava, abençoado, né? E nós aqui, ó. Quem conhece o que é roleta russa? Sabem o que é roleta russa? Então, 3 horas da manhã, sinaleiro fechado, o que nós fazia? Roleta russa, só buzininha. E foi assim. Então, quem conhece Curitiba sabe. A gente estava vindo pela Avenida Paraná, que é, para quem não conhece, é a Avenida do Expresso ali, né? A canaleta que fala.
E ela, um pouco antes de chegar no passeio público lá embaixo, bem na frente do colégio estadual, tem uma avenida que cruza ali. Eu não lembro agora o nome daquela avenida, mas é que passa na frente do Miller, vem por trás ali. Cândido de Abreu, né? Não, acho que é antes, pastor, da Cândido de Abreu. Porque a Cândido de Abreu, ela passa na frente do Miller e vai lá em cima, né? É aquela que vem por trás ali. Passa do lado do passeio público. Resumindo, era praticamente o último sinaleiro. Para quem conhece, por isso que eu falei a referência. Porque quem conhece sabe que já estava chegando no largo. Estava 2 minutos, nem isso, de moto. E nós aqui, ó. E eu engarupado com um rapazinho, mais ou menos do tamanho assim, deixa eu ver. Maior que eu, né? Não dá uma referência de... mais alto e maior que eu. O Álvaro. O Maicão. Cadê o Maicão? Te amo, seu lindo. Não era... O capacete cabia nele ainda, Maico. Não era você assim, né? Mas era do tamanho do Maico. A 110 por hora, meus irmãos. Um carro mais louco que eu ainda, porque eu nem vi. Era uma areia. Que eu só via a luz do cara. Quando ele passou, ele estava tão rápido que quando eu vi ele, que eu pensei em ter uma reação, já era. Bati na parte de trás dele. Então eu voei, o piá voou em cima de mim. Eu caí, ele caiu em cima. A 110 por hora, não aconteceu nada comigo. Nada, não quebrei um osso, não me machuquei, não tive um ralado. Perdi um casaco da Ripcool vermelho que eu tinha, que eu amava demais. Uma calça que ralou tudo. Só que é Curitiba, né, gente? No frio vocês sabem como é que é. É 2 calças, é 3 blusas. Então só a primeira troca de roupa que foi. Mas, de resto, nada. Aí quando eu cheguei, contei esse testemunho para a Rafa, aí ela começou a chorar e ela falou, Deus me levantou na madrugada para orar por você e eu não queria orar por você. Eu não queria. E foi numa sexta-feira, às 3 horas da manhã, há uma semana atrás. E foi nessa igreja que eu vim, naquela outra semana que Deus ainda me pegou, isso aí vai ficar para uma outra hora, né? Um outro testemunho de oração que aconteceu com meu irmão. E eu senti ali que Deus tinha algo melhor para a minha vida, e eu vim, era um comib que tinha aqui na igreja, antes quando era batista, um congresso de missões. E nesse dia, a Rafa falou. E naquele dia eu entendi, eu falei, não é isso que Deus tem para a minha vida. Então, intercessores, isso é um testemunho para vocês. Não sabe por que está orando por essa pessoa. Às vezes não tem afinidade, às vezes você não... Cara, Deus te levantou para você orar por ela, é porque Ele está te chamando para você ser um intercessor. Ele está tirando você do teu sono espiritual. Ele está trazendo você aquilo que Ele quer fazer através da sua vida. Amém? E Ele não precisa, tá? Ele não precisa da gente para fazer nada. Ele é autossuficiente, pode fazer tudo. Mas Ele é tão maravilhoso e misericordioso que Ele escolhe, como dizia o pastor Michel, comedores de feijão e soltadores de pum como a gente. E uns aqui soltam até demais, né? Chega a ser excesso. Mas glória a Deus para a gente entender, cara, que nós temos que despertar do sono espiritual que tem nos travado, de ir além nas nossas células, nas nossas redes, nos nossos setores. Meu irmão, quem é que lembra do pastor Abe falando quando começou? O alvo deles era 200 pessoas. Aí demorou, alcançaram. O que ele fez? Ele aplicou mais fé. E foram aumentando o alvo e aplicando mais fé. Conforme aumentava o nível e o número de pessoas, maior era o nível e a intensidade da fé que eu aplicava. E tem como fazer isso, aplicar a fé, crescer, se nós estivermos com o nosso espiritual adormecido? Então vamos lá, meus irmãos, Deus tem nos chamado a nos levantar, a orar, a jejuar, interceder pelos nossos irmãos, pelos nossos liderados, pelos nossos líderes. Glória a Deus, amém? Vamos prosseguindo. E nós chegamos no 4º ponto, o 4º sono, que é o sono ministerial. Como assim o sono ministerial? Vamos entender? 2 Samuel 11, 1 e 2. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi ele enviou para a batalha Joabe, com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Aqui pega, né, cara? Ô, abençoado do Davi. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. E viu uma mulher muito bonita tomando banho. Davi, ele era o quê? Ele era um rei. Qual que era o ministério de Davi como rei?
intercessor, líder. Davi, ele liderava o povo. Tudo o que acontecia passava por ele. As ações, as decisões, tudo o que acontecia era ele quem julgava, ele quem resolvia, ele quem decidia. Mas principalmente o que ele fazia? Ele batalhava pelo povo. Ele lutava pelo povo. E o rei, ele ia na frente da batalha, a Bíblia fala, que os reis iam à frente da batalha. E na primavera, quando era o momento que todos os reis se colocavam apostos pelo seu povo, pela sua nação, para guerrear, para batalhar, para conquistar, Davi ficou no castelo, bem de boa. E a Bíblia fala aqui que uma tarde Davi levantou. Será que estava dormindo o homem? Aí imagina o Davi levantando, né? Aquele cabelo daquele tamanho, zóio inchado. Estava dormindo abençoado quando era para estar batalhando, quando era para estar guerreando. E quando nós deixamos as nossas prioridades ou os nossos deveres ministeriais de lado, nós abrimos o quê? Nós abrimos uma brecha, nós abrimos espaço, nós damos terreno para o inimigo. Davi naquele dia ele não perdeu a guerra, porque ele treinou muito bem seus oficiais. Ele guiou muito bem o povo, a ponto de que eles nem precisavam. Se você continuar lendo ali a passagem, Joabe manda chamar Davi, porque a cidade já estava cercada. E se ele invadisse a cidade, ela ia ter o nome dele, como o conquistador da cidade. O que ele fez? Não, vai lá chamar o rei, para que ele venha e batalhe e conquiste a cidade. Mas a cidade já estava sitiada, já estava tomada. Né? E nós não podemos baixar a guarda de forma alguma, meus irmãos. Se a tua célula está passando por um momento difícil, muitas vezes, a gente lembra das estações, né? Às vezes nós estamos num inverno rigoroso. Sabe aquele inverno assim que os compromissados não estão tão compromissados, os convidados já não estão, eu vou. Aí não vem convidado, não vem o compromissado, o abençoado estava na escala, faltou, não avisou. Aí a gente começa a pensar, mas por que será? A gente tem que começar a olhar para a gente. Senhor, aonde foi que eu abri a brecha, Senhor? Aonde foi que no meu ministério eu dormi, eu cochilei? Será que eu não tenho gerado isso com os meus líderes, por isso que eu não tenho colhido isso com os meus liderados, Senhor? Me ajude, Senhor, a entender aonde o meu ministério adormeceu, o que eu deveria fazer que eu não estou fazendo, Senhor? Aonde que eu deixei de ir para a batalha e eu adormeci e permiti que os meus olhos já não estivessem mais no Senhor, mas estivessem nas coisas do mundo. E a gente começa a pensar assim, como que eu deixo? Aí a gente começa, as nossas palavras de domingo têm sido uma mais poderosa que a outra. O online, top, glória a Deus para quem está longe, para quem está viajando, para quem está enfermo. Mas lugar de crente, de cristão, de líder é aqui no culto, é sentado na cadeira. Uma vez eu ouvi algo que é a mais pura verdade. O pastor ele tem que cheirar a ovelha, porque ele anda no meio delas. Você é líder de célula, você é o pastor das suas ovelhas. Você, setor, é o pastor das suas ovelhas. Rede, pastores. Mas antes a gente tem que olhar para a gente. Mas eu não sou líder, eu não sou pastor. O Joe falou uma coisa no início da ministração dele que pegou. Quem aqui já é casado, já é líder. Quem aqui já é pai, já é líder. Se você não é casado, não é pai, tem um cachorrinho, algo já está sobre você, abaixo da tua responsabilidade. Você já é um líder. Porque se você não alimentar direito, não der água suficiente, vai morrer. Vai passar mal? Então você tem que ter responsabilidade. E a gente tem que entender o que Deus tem colocado em nossas mãos. São vidas, meus irmãos. Como o pastor orou aqui, pela cidade de Guaratuba. Será que nós realmente queremos essa cidade quando nós oramos? Senhor, vamos ganhar Guaratuba. Mas será que eu tenho me colocado nessa posição de realmente ganhar a cidade de Guaratuba? Ou será que eu estou tão adormecido nas minhas paixões, nas minhas emoções, no meu espiritual ou no meu ministério, que eu não consigo mais representar Jesus no meu agir? Não consigo mais exalar o Espírito Santo? Nós somos a luz do mundo e o sal da terra. O pastor ministrou isso aqui domingo. Mas se o sal não tiver gosto, ele não vai servir de nada. Se a luz for no meio-dia, na hora do sol escaldante, o que vai refletir? Meus irmãos, todos esses grandes homens que eu falei aqui, não eram meros homens que a Bíblia citou. Jonas, ele era um profeta. O que é um profeta?
Profeta é aquilo que fala o que Deus tem para falar sem pensar nas consequências. Esse é o profeta, né? A Bíblia fala que ele era profeta na época do rei Jeroboão II. E a gente sabe que o rei Jeroboão ali, ele, cara, se perdeu muito. E qual que era a missão dele? Era corrigir, era falar, cara, tu está errando aqui, tu está errando ali. E mesmo sendo um grande profeta, uma pessoa que Deus usava, ele teve o seu momento de fraqueza. Sansão, cara, era o cara mais forte, era o juiz, mas se permitiu, pelas suas paixões, ser com os olhos vazados. Mas aí, como eu disse, não foi ali que ele ficou cego, ali ele começou a enxergar, porque ele ainda pediu, Senhor, seus cabelos cresceram, a Bíblia fala, e ele clamou, Senhor, por uma última vez, Senhor, dai minha força de volta. Pediu para o servo colocar ele entre as colunas, e ele abraçou as colunas, e lá dentro estavam todos os líderes, tinha 3.000 pessoas dentro daquele templo, adorando, festejando, fazendo de tudo, e ele morreu todo mundo. Sansão matou mais gente na sua morte do que em vida. E Davi, que era um grande rei, Davi que era, cara, sem palavras, era o cara segundo o coração de Deus, porque tinha uma intimidade com Deus, porque ele ouvia Deus. Ah, mas Davi errava, mas ele não era tardio em se arrepender. Até nessa questão, quando Natan, filho do pastor Alex, só que não, foi falar com Davi, apontar o erro dele, contou uma historinha bem lúdica, e ele, não, porque esse homem tem que morrer. Mas esse homem é o Senhor, meu rei. Foi o Senhor que tirou o do servo que não tinha nada. Foi o Senhor que roubou e ainda matou. E aí ele entendeu o pecado e se frustrou. E, meu Deus do céu. E aí a gente pega assim, trazendo para os dias de hoje, nós como líderes, como que nós devemos agir. O pastor David compartilhou algo comigo, né? Nós conversando sobre a palavra, que é algo que também o Senhor já tinha ministrado no meu coração. Quando você era pequeno, né? Ou não tão pequeno, mas que estudava de manhã. Quem que estudou de manhã? É uma maravilha acordar cedo, né? Só que não. E agora ainda é um absurdo, né? Porque as crianças estão acordando 5 horas da manhã, cara. Não, nada contra, mas pelo amor de Deus. E aí o pai vai lá, filho, acorda. Aí o filho continua dormindo. Qual que é a função do pai? Ir de novo chacoalhar? Acordar ele, chacoalhar, dar um tapa, dar um se liga. Mas há situações muitas vezes em que o pai deixa rolar. Por quê? Porque daí o filho vai acordar, meu Deus, eu estou atrasado, meu Deus, pai, e agora? Pai, perdi o escolar, o senhor me leva de carro, o senhor... Ai, é tudo que o pai queria. Porque daí ele vai poder falar, cara, o teu compromisso é acordar. Eu já fui lá e te chamei, você sabe que você tem que acordar, e agora você perdeu o teu escolar, e aí qual que é a consequência agora? Pega a tua bikezinha, corta na canelada, ou muitas vezes o pai até leva de carro, mas não vai escapar de uma correção, nego. Né? Porque o pai ele ama. E nós vemos hoje em dia, muitas vezes nós vamos nos nossos líderes e muitas vezes nós, e aí meu líder, eu me atrasei, você me dá uma carona de carro? E teu líder vai falar para você assim, não, você vai ter que ir de bicicleta, você vai ter que ir de a pé. Você não perdeu o seu horário? Dá seus pulos. E aí como, né, é muito fácil a gente sempre falar sobre a liderança, os erros da liderança, tudo aquilo que a liderança faz. Mas nós esquecemos da nossa parte como liderado, que é o quê? Receber essa correção e fazer o quê? Meu Deus, meu líder, me perdoe, eu errei. Realmente eu errei. Não, é mais fácil eu pensar, o cara poderia me levar. Poderia fazer por mim. Não quis fazer. Às vezes a gente pensa que os nossos líderes estão ali para apoiar os nossos desejos, as nossas mazelas. E quando vem aquela correção que nós não queríamos, nós não sabemos receber ela. E já se indignamos, e já saímos chutando. Ah, se é um filho é fácil. Vem aqui, nego, que eu vou te ensinar uma coisa. Vamos ali. Agora um barbado, né? Não dá para falar mais coisas, mas adulto já, adultinho, quando recebe uma correção de um líder, quer ficar magoado. Quer ficar, porque meu líder agiu dessa forma comigo.
Também não embasa erro de liderança, com certeza. Uma coisa que é, cara, não tem erro, não tem como errar. Que eu tenho aprendido muito, assim, glória a Deus pela vida do pastor David, mais uma vez, que é princípio. Quando você tem o princípio do teu lado, não que você tem razão, mas você tem princípio, aí vai da tua humildade. Meu líder, eu sei que eu errei, mas olha só, olha o princípio. Você pode acompanhar comigo? Muitas vezes pode acontecer de você realmente... Cara, Deus não voltou atrás de uma decisão dele porque Moisés se colocou na brecha ali, falou, não, senhor, pelo amor de Deus, olha o erro que o senhor vai cometer, vai matar todo o povo. Não, senhor. Não, se o senhor for fazer isso aí, então tira meu nome do livro. Aí Deus olhou e falou, meu Deus, verdade. Meu eu. Ou não, ele pode falar meu Jesus, né? Porque o Jesus é dele também. Mas não, Deus olhou e falou, é verdade, cara. Eu ia fazer algo errado. Mas por quê? Porque Moisés tinha um princípio. Então que a gente possa entender que não tem como nós avançarmos no reino de Deus se nós estivermos ainda dormindo em alguma área da nossa vida. Quero deixar vocês com uma frase antes de encerrar, né? Pode, né? Se quiserem já se colocando de pé, aquela carinha de que já está acabando. Vamos ler todo mundo junto? Ah, eu queria fazer isso e não fiz ainda. Vamos lá? No 3, vai. 1, 2. Devemos despertar do sono para o crescimento, pois não... Meu Deus do céu! Quem aí quer viver esse reino imparável? Quem aí realmente assim deseja, cara, verdade, eu estou dormindo, cara, eu parei, eu preciso voltar, eu preciso realmente acordar, meu Deus, preciso de ti, Senhor, me desperta desse sono. Meu irmão, eu aprendi uma coisa, né, nos encontros com Deus é maravilhoso, essa área aqui não é que ela tem nada de especial, não é que é uma área de milagres. Quem aqui estava na ministração do Cal, da área de milagres, né, a gente tem que se colocar nessa área, glória a Deus, né, mas a gente tem essa atitude aqui, simples e meramente de demonstrar o quê? Senhor, eu preciso ser transformado. E sabe qual que é? Que queima no nosso coração assim? Toda vez que eu vejo isso, que eu ouço isso, independente da ministração. Quem são os primeiros a vir aqui na frente se ajoelhar? A liderança, os pastores, os redes, os setores. Glória a Deus. Então, meus irmãos, eu quero viver o reino imparável. Então, pastor, se você puder terminar aqui que eu quero descer lá. Não? Glória a Deus, meus irmãos. Vocês estão liberados, o louvor, se quiser já puxar, já. Venha para frente, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Se você acha que tem alguma área na sua vida que você ainda está dormindo, se você, assim como eu, um dia estava perdido lá dormindo espiritualmente, se o seu life, se o seu setor, se a sua vida ainda tem áreas que precisam ser despertadas pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus, que você possa clamar ao Senhor, que você possa buscar o Senhor, que você possa realmente assim, meu Deus, Pai, santo é o teu nome, santo és, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Deus, como queremos, Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, viver o reino imparável do Senhor para as nossas vidas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, desperta-nos, Deus, do sono que tem nos paralisado, Pai, nos travado, Senhor. Desperta, Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, se ainda há alguma paixão, Pai, dentro de mim, que tem roubado, Senhor, a adoração, que tem roubado, Senhor, a entrega, Deus, que tem roubado, Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome de Jesus, a energia que eu devo estar empregando no Teu reino, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, queima agora, Pai, todos os amores, Pai, queima tudo, Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, santo e poderoso é o Teu nome, ó Pai. Se o meu emocional tem me impedido, Senhor, de viver, ó Pai, esse reino imparável, Deus, em nome de Jesus, quebra, Pai, tudo aquilo que tem me impedido, ó Pai, as minhas emoções, os meus desejos, os meus sentimentos, Deus, em nome de Jesus. Santo e poderoso é o Teu nome, ó Pai. Revigora o meu físico, Deus, em nome de Jesus, Pai, para que o meu cansaço físico não venha impedir, ó Pai, de eu estar na Tua casa, ó Pai, em comunhão com os meus irmãos, para Te adorar, Senhor, para Te buscar, Deus, em nome de Jesus, Pai. Santo é o Teu nome, como eu preciso de Ti, Senhor.
como eu preciso de Ti na minha vida, Pai. Oh Deus, nos desperta, Senhor, Deus, em nome de Jesus, assim como o Senhor despertou, Senhor, Pedro, Tiago e João, Deus, e os colocou de pé, Deus, e os colocou de pé para orar, Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Levanta, Deus, cada líder, Pai, levanta cada discípulo, Pai, levanta cada membro de Life compromissado, Senhor, cada líder de Life, Senhor, cada líder de setor, Deus, em nome do Senhor Jesus, cada líder de rede, Pai, os nossos pastores, Deus, que eles sejam fortalecidos, Deus, que eles sejam, Deus, em nome do Senhor Jesus, realmente, Pai, firmados na rocha, Pai, sustentados por Ti, Pai, totalmente entregues, Deus, em nome do Senhor Jesus. Desperta, Pai, a igreja do Senhor Jesus, Deus, para o sobrenatural, Pai, para que possamos viver o reino imparável, Deus, em nome do Senhor Jesus. Só queremos a Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Enche-nos, Senhor, cura-nos, Senhor. Oh Deus, liberta-nos, Deus, das nossas próprias cadeias, das travas, Deus, em nome do Senhor Jesus, das algemas, em nome do Senhor Jesus, quebra os agrilhões e desperta, Pai, o Teu povo, Senhor, para orar, Senhor, para jejuar, Senhor, para Te buscar nas madrugadas, Deus, para interceder por essa cidade, Deus, a qual nós tomamos posse, Senhor, a qual nós declaramos que pertence a Ti, Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Santo e poderoso é o Teu nome, Senhor. Oh, aleluia. Santo, santo, santo Tu és. Oh, aleluia, Deus. Tu és poderoso, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és justo, Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Se coloquem de pé, meus irmãos, e vamos adorar, e vamos louvar, e vamos clamar, em nome do Senhor Jesus.